Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa análise do sistema de saúde, nós mencionamos várias vezes que um dos pilares hoje da incorporação de novas tecnologias, e que muitas vezes entra no debate da judicialização da saúde, envolve o conceito de medicina baseada em evidência. Óbvio, como a gente viu, esse é um conceito que não é tão simples, né, porque implica uma análise de vários conceitos de metodologia científica, compreensão do que é um estudo clínico, quais são as fases de um estudo clínico, quais são os níveis de confiabilidade dos estudos científicos que analisam cada tecnologia. E por isso o ideal era que sempre que pudéssemos nós realmente tivéssemos o apoio dos NATJUS, né, dos órgãos técnicos ou até mesmo parecer médico, e que o corpo técnico que produzisse essa informação também tivesse baseado em evidência, tivesse conhecimento de todo esse arcabouço metodológico da ciência que embasa a medicina baseada em evidência. Caso você esteja diante de uma situação de urgência ou diante de uma escassez, carência em que você não possa consultar o NatJus, há algumas dicas práticas que podem orientar uma pesquisa mais, digamos assim, introdutória, uma pesquisa para você ter uma noção geral sobre uma determinada tecnologia ser ou não ser baseada em evidência. Então, eu e a Carol aqui vamos tentar dar algumas dicas, né, de como é que a gente faz essa análise, né, indicando algumas bases de dados, alguns sites que possam orientar nessa pesquisa. Em particular, né, eu vou citar algumas que eu entendo que eu costumo utilizar, que fornecem boa informação de qualidade em português, né? Uma base de dados bastante interessante é a da EMA, que é a Agência de Regulação da Saúde na Europa. A vantagem da EMA é que ela tende a ser mais rigorosa do que o FDA, como a gente já viu, então, portanto, ela tem um suporte baseado em evidência muito bem alicerçado, e ela tem uma base de dados em português por conta de Portugal. Portugal faz parte da Comunidade Europeia e, portanto, a EMA também publica os resultados da sua análise em português, o que é uma boa base realmente para ter uma noção em relação à eficácia e segurança, sempre lembrando que essas agências, em geral, não fazem análise de custo-efetividade. Outra instituição que tem base de dados em português e que é muito respeitada, talvez ela seja a principal instituição da medicina baseada em evidência, é a Cochrane. A Cochrane ela participa de muitos estudos de incorporação de novas tecnologias aqui no Brasil e tem muitos convênios com o Poder Judiciário. Há inclusive algumas publicações do Instituto Cochrane que elenca todos os casos que ela já teve oportunidade de analisar, muitas vezes por conta da judicialização da saúde. Então, a vantagem também dos relatórios que ela produz é que ela muitas vezes é direcionada para o juiz, tem uma linguagem mais fácil de ser compreendida, e vale a pena também, numa situação em que já exista um estudo da Cochrane, levar em conta essa análise. Também temos, como já foi dito quando a gente falou do NatJus, o ENATJus, né, que é uma base de dados alimentada por NatJus no Brasil todo, e alguns, inclusive, com pareceres mais genéricos que o próprio CNJ contrata, outros órgãos da justiça contrata. Então, a pesquisa por meio do ENATJus, essa base fica no próprio CNJ, não é, Carol? Só digitar no Google Enatju CNJ que já vai cair ali na página de pesquisa. Muitas vezes o próprio Google, você colocando algumas palavras-chave como Conitec ou como NatJus, já encaminha para aquele parecer, você coloca o nome da medicação e o nome técnico, algum tipo de dica como Conitec ou NatJus. A própria Conitec, ela tem muitos estudos publicados e é a primeira base de dados que obviamente deve ser levada em conta porque é a base oficial. Né? E a Carol vai falar também de algumas que são em língua inglesa, né? Já que nessa área a medicina baseada em evidência ela tem uma vantagem de ter uma pretensão de universalidade. Então, a mesma base científica que vale para o Brasil vale para outros países, né? Como ela vai mencionar aqui agora.
Eu gosto de fazer pesquisa também nos órgãos de avaliação de tecnologia de outros países. Então, nos órgãos análogos à Conitec, né? Os três que eu mais utilizo são o NICE, que é da Inglaterra, o CADIT, que é do Canadá, e o PBAC, que é da Austrália, tá? São esses três que eu mais utilizo. O NICE tem um site bem organizado, é muito fácil de encontrar as coisas lá. É em inglês, infelizmente, mas a gente consegue verificar bem facilmente uma padronização muito boa nos relatórios deles. Então, eles têm, tudo muito detalhado ali, é muito fácil de encontrar as coisas. E eu acho que essa facilidade a gente não tem tanto no do Canadá e no da Austrália, tá? No NICE me parece que é mais sistematizado o negócio. E esses órgãos fazem análise de custo-efetividade também? Fazem. Todos fazem análise de custo-efetividade. Então, a gente tem que, enfim, analisar para verificação de medicina baseada em evidência, né, eficácia e efetividade da droga. Nós podemos, então, em tese, transpor uma análise feita lá para o Brasil, tá? Análise de custo-efetividade já é um pouco mais... Análise de custo-efetividade até dá, mas a conclusão a que se chega pela análise de custo-efetividade não dá para ser transposta. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos supor que o medicamento tenha sido incorporado na Inglaterra, tá? Tem evidência e tem custo-efetividade. A gente pode dizer que esse medicamento tem evidência, né, aqui para ser aplicado aqui no Brasil, mas o custo-efetividade a gente tem que verificar justamente porque a economia nossa é completamente diferente da de lá, né? Então, os limiares usados lá não necessariamente são os mesmos usados aqui, e mesmo, enfim, no mundo inteiro sempre há essa diferença. O que eu sinto quando eu vejo, né, e comparo as análises feitas nesses três países, é que o NICE é o mais rigoroso, a Austrália tende a incorporar muito mais coisa e o Canadá incorpora, assim, tá no meio termo ali entre Inglaterra e Austrália. Então... E lembrando também que a variação em relação ao custo-efetividade depende muito da negociação que o país faz com a indústria farmacêutica, o que é variável, né? Nem sempre os preços combinados são divulgados e às vezes existem alguns tipos de benefícios, né, que o laboratório oferece que não está incorporado lá no estudo, mas que é levado em conta, né, para análise de custo-efetividade. Por isso que não é fácil, né, de fazer essa transposição automática. Isso. Né? Pronto. Mais algum? Acho que é isso, Jorge. De um modo geral, quando você pesquisa no próprio Google, né, ele já indica alguma luz, ele dá alguma luz. Obviamente, devendo-se sempre ter em conta que o mero fato de você se basear em um único estudo científico não é por si só suficiente. Como a gente viu, existem vários níveis de confiança em relação aos estudos científicos. O ideal é se basear naqueles que têm um grau mais elevado, né, de confiabilidade, as revisões sistemáticas, os mega trials, enfim, tem vários níveis que devem ser respeitados em termos de hierarquia. E, óbvio, na minha opinião, sempre se balizando pelos órgãos oficiais. Aqui no caso do Brasil, Anvisa e Conitec, que é o órgão técnico de incorporação. Lembrando que os dois fazem análises diferentes. A Anvisa tende a fazer uma análise de eficácia e segurança mais simplificado, né? E, portanto, o critério de análise não é tão rigoroso. Já a Conitec, ela analisa eficácia, segurança no nível de rigor bem maior, mas também custo-efetividade e impacto orçamentário, né? Que são dois aspectos econômicos que a Anvisa não leva em conta para registrar uma nova tecnologia. Ok? Então era isso. Obrigado, pessoal.